Oi, Kátia, boa noite. Tudo bem? Pronto, está gravando. Assim, bora começar. O que nós vamos fazer hoje? É conteúdo da primeira unidade, da primeira semana do curso. Boa noite, Isabel, Maria Isabel. Vou tentar, assim, eu quero passar como que é a evolução da disciplina de marketing, né? Como que ele foi evoluindo dentro da organização para a gente conseguir entender o conceito hoje, porque não sei se vocês, né, tinham esse pensamento, mas que ele é muito comum. Toda vez que a gente fala em marketing, a gente pensa em propaganda e em promoção, só isso. E marketing vai muito além disso. Só que esse pensamento de eu imaginar que marketing é uma promoção, é uma propaganda, não é em vão, porque realmente ele começou dessa forma, tá? E aí a gente vai ver isso, como que ele foi andando, né? Como que foi evoluindo, se atualizando, para a gente entender como que é hoje, por que só pensar em marketing como propaganda ou como uma promoção não basta, tá? Não é suficiente. Boa noite, Alzilene. Aí, eu trouxe um conceito aqui bem simples para a gente entender de uma forma ampla, né, do que pode ser marketing, tá? Esse conceito, ele é de Kotler. E aí, como é a forma mais simplista para a gente conseguir entender. Então, para ele, marketing é atender a necessidade de maneira lucrativa. O que é isso? É quando eu consigo, com o meu produto, atender uma necessidade do cliente. Mas para eu atender essa necessidade, eu preciso ter algo em troca, né, para a minha organização. É uma troca. Eu atendo a necessidade e recebo um retorno. E isso não precisa ser necessariamente financeiro, tá? Porque a gente pode pensar em organizações sem fins lucrativos, que não vendem produto, mas mesmo assim trabalham com marketing. Quando a gente vê, sei lá, uma organização fazendo propaganda para doação de sangue. Ela não está recebendo nada, mas ela está fazendo o marketing da empresa para poder atingir o objetivo dela, atender uma necessidade de alguém, certo? E isso não envolve um retorno financeiro, tá? Tá sem áudio? Tá todo mundo sem áudio? Eu já falei um monte aqui, minha gente. Como é que tá o áudio para vocês? Oi, vocês estão me ouvindo? Só a Zilene que não. A Kátia tá, a Fernanda. A Zilene deve ser o seu. Se você quiser entrar, sair novamente. Você tá de fone, alguma coisa assim? O restante tá todo mundo ok. E aí, então, acredito que seja contigo, tá? E aí, além disso, né, ele lida com a gente toda vez que a gente aí tá quando eu falei para vocês de uma forma simplista, a gente pensa que o marketing ele é a propaganda ou a promoção. E aí quando a gente vai talvez se aprofundar, a gente acha que o marketing também pode ser visto como algo ruim, porque melhorou, Zilene? Tá ouvindo agora ou tá mudo ainda? E aí, assim, de uma forma mais avançada, a gente pensa que pode ser o marketing ele influencia nas nossas compras, é como se ele estivesse criando o desejo da gente comprar, né? A necessidade. E aí a gente vai ver que é um pouquinho, tá? Não dessa forma como a gente pensa. O próximo conteúdo a gente já vai ver o que é necessidade, o que é desejo. Professora, Oi. eu não estou conseguindo ouvir direito o que a senhora está falando. Para mim está saindo muito baixinho. Mas, minha gente, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Então, a Ausilene estava também. E aí eu perguntei para outras. Ó, a Ausilene agora está me ouvindo bem.
Deixa eu ver, aqui tá no 97. Deixa eu ver se tem alguma outra configuração aqui que melhore o som, tá? Vou chegar mais próximo também, né? Eu saí e entrei de novo, aí ficou bom, melhorou. Tá bom. Ó, aqui o meu áudio já tá no máximo, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, e aí qualquer coisa a gente também entra e sai, se for fone, alguma coisa, que para o restante o áudio tá legal, então talvez não seja aqui a minha conexão, tá? Mas, e aí se ficar ruim, vocês me avisam, que aí eu entro e saio também, tá bom? Pra gente conseguir concluir aqui. Então, cadê? Deixa eu já passar aqui para outra, que a gente vai entender mais esse aqui. E aí, então, sempre quando a gente estiver falando de marketing, a gente tem essas duas palavrinhas e que a gente pensa que é a mesma coisa e que não é a mesma coisa, mas elas estão interligadas. E isso é que gera a compra, né? E é nisso que o marketing ele trabalha para que as pessoas comprem das empresas. Então, primeiro, a gente tem a necessidade. E aí, o que é a necessidade? Ele é algo... até na próxima aula eu falei para vocês lá da pirâmide de Maslow, né? Que a gente vai tendo novas aspirações conforme você vai atingindo aqueles objetivos. Então, necessidade... Ai, meu Deus, está todo mundo baixo. Então, eu vou sair... E aí, vocês ficam aí na sala, tá? Que eu já volto. Eu vou tentar também fazer a mesma coisa que a Zilene fez. Sair e voltar para ver se dá certo, tá? Melhorar o áudio para vocês. Oi, melhorou? Dá um okzinho aqui no chat para ver se ficou melhor ou não, se está a mesma coisa. Melhorou, Carlos? Acho que a Maria Isabel também não estava ouvindo bem. Vou continuar. E aí, vocês agora também aumentam o volume de vocês. Talvez aí pode estar baixo, tá? O volume, né? E parece que é o meu, no caso, tá bom? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Continuando. Deixa eu vir para cá. Vocês já tá vendo. Então, o que é a necessidade? Ela é algo básico que a gente tem, até aqui, que é um estado de privação de alguma satisfação básica. Mas esse básico, ele vai evoluindo, né? Lembra que eu falei para vocês? Se a gente quer viajar, provavelmente a nossa primeira viagem vai ser no Brasil, né? Sei lá, vai ser se eu estou no interior, vou para a capital, vou para um outro estado, e a gente vai evoluindo conforme as condições financeiras, e aí, né, vai ultrapassando. Lembra que eu falei daquela escadinha? É a mesma coisa, não quer dizer que é porque eu tenho uma necessidade, que essa necessidade seja só as básicas, alimentação, moradia. Não, quando eu atinjo a minha necessidade de alimentação, de moradia, eu já vou, e aí, né, vai naquela pirâmide de Maslow, até chegar no social. O que é o social? É quando eu tento já ajudar outras pessoas, fazer parte de um grupo, tá? E aí, então, assim, as necessidades, e aí, por que é importante a gente entender isso, que ela vai evoluindo? Porque a minha necessidade, ela nunca eu nunca estou satisfeita, a gente sempre quer mais, né?
quanto mais se tem, mais a gente está buscando, a gente está sempre querendo melhorar para ter mais. E aí a gente não, né, não ter também esse olhar ruim entre que esse querer ter mais envolve só o financeiro, alguma coisa de ganância. Não, é natural do ser humano, né? A gente está sempre melhorando a fim de crescimento. Isso pode ser pessoal, financeiro, de várias formas, tá? Então, a necessidade, ela não é criada pelo marketing. Ela é natural das pessoas, independente de qualquer atividade, de qualquer organização, de qualquer outra influência, nós, como seres humanos, temos necessidades e essas necessidades, elas nunca são satisfeitas. Se eu consigo atingir aquele objetivo, eu vou criar um novo, vou querer mais alguma coisa, tá certo? Então, isso não é... o marketing, ele trabalha para atender a nossa necessidade, mas ele não trabalha para criar a nossa necessidade. Agora, aí vem o desejo, que é o marketing. Ele vai trabalhar para criar um desejo na gente, que aí é diferente. Por quê? A necessidade é o que a gente está buscando ali, é como se fosse algo necessário, tá? Agora, o desejo, ele já é como se fosse um parâmetro de como que eu preciso para me sentir bem, como que eu preciso para ser visto por outras pessoas, para fazer parte de um grupo, de uma localidade. Aqui, ó. Ele fala que os desejos são moldados por uma sociedade, descritos em termos de objeto que satisfarão as necessidades, né? E aí pode ser apoiado pelo poder de compra, que aí a gente já entende como demanda. Então, ó, quer ver um exemplo simples, né? Eu tô com fome, e aí é uma necessidade, certo? A fome é uma necessidade. Agora, quando eu estou com fome de comer um sanduíche com batata frita, isso já é um desejo, né? Porque a minha fome, ela tem algo específico, né? Do que eu quero comer. E aí, por que a gente pode entender que isso é de localidade? Sei lá, se for aqui em Rondônia, eu estou com fome, mas eu estou com desejo de tomar um açaí. Ou eu estou com desejo de tomar um sorvete. Será que um sorvete é algo que vai saciar a minha fome? Que se eu não tivesse condições financeiras, a minha prioridade seria tomar um sorvete, um açaí, um sanduíche? Ou será que eu compraria, sei lá, arroz, alguma coisa assim? Vocês conseguiram entender essa diferença? Que a necessidade, ela está ligada ao desejo. Se eu não tenho o desejo sem a necessidade. Só que a necessidade, ela é algo básico. O desejo é quando eu tenho algo específico para atender aquela necessidade. E esse algo específico é buscando tá na moda, tá dentro de um grupo, tá de forma socialmente aceito, que possa me trazer satisfação, que possa me trazer aceitação, poder. Tudo bem até aí? Só a Fernanda entendeu, minha gente? Tudo ok, professora. Então tá bom. Agora eu vou acreditar, Zé. Então, beleza. Então, nós temos necessidades. A necessidade não é criada por ninguém. Ela é natural do ser humano. E aí, o marketing, ele vai trabalhar em cima da criação do desejo, tá? E aí, como eu falei para vocês, o que é o principal da nossa aula hoje? É entender a evolução do marketing. Por que a gente, quando pensa em marketing, às vezes a gente pode pensar que é só uma propaganda, só uma promoção, ou porque quando a gente pensa em marketing, a gente acha que é uma forma de criar, de fazer com que as pessoas comprem, tá? E aí a gente vai ver que já foi só uma promoção e uma propaganda, e que ele é muito além de tentar fazer com que as pessoas comprem, tá? Então, desde quando começou... Lembra que a gente viu
como que eram as pessoas se comportando nas organizações, da mesma forma, tá? O marketing ele também existe desde quando foi criadas as organizações. E aí o primeiro aqui, ó, ele fala que é a era da produção, que é isso, que é antes de 1925. Então foi na era industrial. Que é a era industrial? Foi quando foi criada as indústrias, criado a máquina a vapor. E aí, o que tinha de diferente, né? Para a gente entender o porquê que era só uma propaganda ali. Nessa época, antes, né, da era industrial, as pessoas produziam produtos manualmente, né? Não tinha as fábricas. Então, esses produtos produzidos manualmente, eles eram muito caros, não era acessível a todas as pessoas. E aí, com a criação das fábricas, com essas máquinas a vapor, esses mesmos produtos, eles foram produzidos em grande quantidade. E aí, o custo dele foi reduzido. Então, as pessoas já tinham condições de comprar esses produtos. Se antes eu poderia comprar só um, como esse custo ele diminuiu e a quantidade no mercado era maior, né? As pessoas conseguiam comprar mais desses produtos, certo? Então, nesse período, ele fala aqui, ó, que a era da produção, né? Que é a concentração da eficiência da fabricação. Então, aqui não precisava nem de marketing, tá? Existia a finalidade de falar, olha, eu tenho um produto, mas era o contrário aqui, ó. Aí eu entender um pouquinho o que é oferta e demanda, né? A demanda é quando o mercado, eu tenho mais clientes querendo comprar do que eu tenho produto. Quando a gente fala assim, ó, a oferta ela está muito alta, quer dizer que tem muito cliente querendo comprar, tá? E aí, quando a demanda está muito alta, né? Quer dizer que eu tenho produto, certo? Então, aqui, a gente tinha... Deixa eu aceitar aqui. Na era da produção, a gente não precisava fazer uma promoção, não precisava pegar e avisar. Por quê? Porque a demanda ela era muito alta. Então, eu tinha muito menos produto do que as pessoas queriam. E aí não precisava do marketing. O marketing aqui, ele não era necessário. Era só essa forma como a gente entendia. É só uma promoção. E, né, eu só preciso avisar que eu tenho um produto, mas eu não tenho que tentar conquistar um cliente, eu não tenho que tentar, sei lá, eu não tinha preocupação com a qualidade do produto. A única preocupação aqui era na quantidade, porque se eu tivesse mais produto, eu ia conseguir vender mais. Se tinha pouco produto e muita gente querendo comprar, então a preocupação das organizações era conseguir produzir mais, tá? E aí, depois disso, aí vem a era das vendas, que é de 1925 a 1950. Então, o que mudou daqui para lá? Aqui ainda o marketing, ele não era tão importante, mas aí é como se fosse o início do que já teve um degrauzinho maior, tá? Dentro das organizações. Por quê? Se aqui foi quando foi criadas essas fábricas, depois de 1925 a 1950, essas fábricas foram aumentando em quantidade, então já teve uma concorrência. E aí, essa oferta e demanda, ela já começou a se equilibrar. Não tinha mais pouco produto e muita gente querendo comprar, já estava mais ou menos equilibrado, e aí ainda tinha concorrência. Então, se aquela fábrica, sei lá, o preço dela estava maior, eu já tinha como comprar em outro lugar, não era mais eu só ter o produto que ele se vendia sozinho, eu não precisava só falar, né, só anunciar, ó, aqui tem um produto, tá? Que era, né, nessa era da produção, eu só fazia um anúncio. Tem produto, e automaticamente era vendido. Aqui não, já tinha uma concorrência, as fábricas, elas aumentaram em quantidade, e aí começou a ter estoque de produto. Então, eles começaram a se preocupar em vender esses produtos que estavam produzidos, que estavam em estoque, tá? Aqui, ó, concentração na venda de produtos existentes, né? Porque não era mais só produzir e já tinha gente querendo comprar.
E aí começou a se pensar no marketing de oferta, né? O que eu preciso fazer com que esse cliente compre da minha empresa e não do concorrente? E aí, dessa forma, aqui ainda não era pensado em qualidade e no cliente. A única coisa que eu precisava era tentar vender mais do que do que o meu concorrente. Então, eu não estava pensando no cliente, eu estava pensando no meu concorrente, na outra organização que tinha aquele produto. E aí, quando a gente tem esse pensamento, geralmente a gente vai pensar em preço, né? E aí, tá vendo que até aqui a gente ainda entende marketing como anúncio, como uma promoção, porque era assim que era realizado, tá? E aí, depois aqui, ó, em 1950 até 1990, que é a era do marketing, né, que já foi mudando essa visão. As empresas, elas já não tinham mais uma visão que eu precisava, somente por causa do preço, um cliente compraria de mim e que eu precisaria pensar também na qualidade do meu produto. Então, aqui, ó, foi a concentração nas necessidades e desejos dos clientes. Continuava tendo a concorrência, é como se aqui não fosse mais essa demanda e essa oferta, ela não estava mais nem equilibrada. Eu tinha muito mais oferta do que demanda. Então, eu tinha muitos produtos e poucos clientes, tá? Então, a quantidade de produtos era maior do que as pessoas queriam comprar. E aí, para isso, o que eu preciso? Melhorar o meu produto. Então, não é mais eu só ter esse produto que ele vai ser vendido. E aí, calma aí, o que aconteceu aqui? Que mudou, né? Então, aqui nessa era das vendas, que tinha concorrência, eu ainda estava nessa preocupação de produzir. E aí a qualidade do meu produto, ele não era tão importante. E aí o que fez, né? Então nessa mudança que se eu tenho mais pessoas, tinha algumas empresas que, além dessa preocupação, ela tinha uma qualidade. Então, é como se eu conseguisse atender uma necessidade do cliente a longo prazo. Eu vou comprar aquele produto e ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai me atender melhor em alguma coisa. E aí essas empresas que estavam preocupadas só com a quantidade, né, só com o preço, elas estavam fechando as portas. Então, começou a se perceber que eu não precisava mais ter só um produto, né? Eu não precisava mais pensar só em como tentar me igualar ao meu concorrente. E sim que eu precisava entender o cliente, o que ele está esperando quando ele compra o meu produto. O que eu preciso, ele compra esse produto, por qual motivo, né? Qual que é a expectativa dele para adquirir esse produto? Eu estou conseguindo atingir essa expectativa? Porque aí a gente volta em expectativa, ela está ligada ao desejo. Quando eu vou numa empresa e falo, olha, a minha coxinha é uma delícia, eu estou criando uma expectativa do cliente, né? Que aquela coxinha vai ser gostosa. E aí, quando ele come aquela coxinha, ela é gostosa mesmo ou não? Eu vou conseguir atingir essa expectativa do cliente ou não? Se não for boa, esse cliente ele vai comprar uma coxinha minha novamente? Provavelmente não. Então, essa era do marketing, ela estava preocupada com o cliente já, né, em conseguir atender essas expectativas, e aí é nessa diferença que a gente viu aqui, nas necessidades e desejos dos clientes. Então, as pessoas, elas têm necessidades, e eu preciso atingir essas necessidades pensando como um desejo. A necessidade, ela está sempre ligada ao desejo, tá? Por mais que a necessidade é algo básico do ser humano, né? Mas, através da necessidade, eu tenho os meus desejos. E aí, esse marketing, ele já foi evoluindo dentro das organizações para poder criar esse desejo. Então, não era mais só uma propaganda, não era mais só uma promoção. E aí, hoje, a gente não vai entrar naqueles 4P que já
virou uns 16 P's, que a gente vai ver que quando a gente chegar aqui nessa era do marketing de relacionamento, ele já vai virar um F. Aí na próxima aula, a gente vai entrar mais nessa parte do que o marketing trabalha. Hoje a gente vai ver só evolução, tá? E aí, por fim, né, que é de 1990 até hoje, a gente conhece como a era do marketing de relacionamento. Então, aqui fala que a concentração fornecedor de manutenção dos clientes existentes. Então, aqui eu preciso, um cliente, ele não é mais só alguém que compra o meu produto. Eu preciso criar um relacionamento com esse cliente, conquistar a confiança desse cliente. Por quê? Porque hoje a opção de empresas, elas são enormes, né? E aí a gente até fala que hoje não existe mais uma fidelidade do cliente, né? A gente tem um relacionamento, mas se o cliente, ele muda de empresa por alguma outra oferta, que não é só o preço, né? E aí vai naquele degrau lá de necessidades. E aí, nesse relacionamento, a gente pensa um pouquinho em exclusividade, em status, né? Será que quando uma pessoa compra... Quando eu compro um carro, às vezes eu posso estar atendendo uma necessidade, né? Mas dependendo do carro que eu estou comprando, eu estou atendendo um desejo, certo? E aí, quando a gente entende um pouquinho, né, já vai, sei lá no último patamar do que seria esse relacionamento e o marketing nesse final, o que será que, além de eu atender o meu desejo, a minha necessidade, o meu desejo, o que acontece, sei lá, se eu compro de carro, sei lá, uma BMW, né? Será que uma pessoa que compra uma BMW, ela está tentando atingir só um desejo? Ou será que é uma pessoa que está buscando status e que essa organização, ela precisa entender como que gera essa confiança, esse relacionamento no cliente, para que uma pessoa queira comprar uma BMW? Sei lá, um celular, né? A gente pode comprar um Samsung. Quando eu compro um Apple, que ele se vende sozinho, vocês acham que esse relacionamento de marca hoje, do que a gente consegue, é só porque aquele produto ele tem uma qualidade maior, só porque eu estou atendendo um desejo, ou é porque eu quero fazer parte de um grupo? Status e desejo, que não é o meu caso. Nem o meu. Mas assim, e talvez não é o nosso, porque a gente tem outros interesses por questões financeiras, mas que provavelmente se a gente estivesse dentro de um grupo relacionado com pessoas, a gente estaria nessa tribo. Por isso que a gente fala assim que é uma era de relacionamento, porque dependendo do grupo onde a gente se encontra, a gente, por mais que não seja uma necessidade nem um desejo, a gente vai querer comprar aquilo para estar dentro daquela tribo, para se relacionar com aquelas pessoas. Eu sempre vou pela qualidade que cabe no meu bolso. Muito bem. Aí até aqui, vocês entenderam? Então, assim, beleza. Lá naquela era da produção, realmente, o marketing, ele era só uma forma de promoção, né? E aí, hoje, ele vai muito além disso. Ele trabalha dentro da organização a fim de criar esses status, criar o desejo de atender a necessidade, expectativas. E aí, deixa eu tentar, eu vou falar só um pouquinho para a gente conseguir entender o porquê que é um setor, né, dentro da empresa, por que é importante. Digamos assim, se eu fizer uma promoção para... Né, como vamos pensar lá na era da produção, das vendas, eu faço uma promoção de um produto que eu tenho.
Só que aí, quando eu faço essa promoção, eu faço um anúncio lá na internet, na televisão, né? Mas aí aparece muita gente querendo comprar. Mas eu não tenho como entregar esse produto no prazo que estava lá naquele anúncio. Essas pessoas vão estar satisfeitas? Então, a gente, né, já pensa em que marketing não é só a promoção, eu preciso ter a forma de entregar. Se eu vendo muito, será que eu tenho a matéria-prima para poder produzir essa quantidade que eu vou ter de pedido? Então, eu também preciso pensar no relacionamento que eu tenho com meus fornecedores. Será que é fácil eles me atenderem? Será que quando eu vendo esse produto, eu estou atendendo a expectativa desse cliente? Será que ele é o mesmo produto que aquele cliente conhecia? Sei lá, eu compro uma coxinha de R$5. Aí, na terça-feira, a coxinha é R$2,99. Será que essa coxinha é igual a que eu compro por R$5? Ou será que para poder fazer esse valor tem alguma modificação na receita que esse cliente ele vai perceber? E aí, será que esse cliente eu vou conseguir atender a expectativa por causa de uma promoção? Então, assim, o marketing hoje, a gente não pensa mais só ele não está ligado só a um setor, ele está dentro de uma organização. Como é que eu tenho um produto que eu consigo atender esse cliente e atender a expectativa que esse cliente tem do meu produto, tá? E aí, talvez uma forma também da gente pensar, né, em inovação, sei lá, eu tenho alguém está vendendo coxinha aqui na minha rua, vendendo igual água. Vou abrir um ponto aqui também, né? Tá vendendo muito, deve ter cliente para mim também. E aí, é só eu anunciar que eu estou vendendo uma coxinha também, que eu vou conseguir cliente, né? Para a gente imaginar como que eu preciso pensar em marketing, desde uma empresa grande, quanto quando a gente vai começar a vender produtos. Então, será que se eu fizer algo igual o meu concorrente, eu vou conseguir vender sem pensar em como estruturar esse negócio, em como eu pensar em fornecedores? Não, é só eu vou produzir coxinha e vou colocar um preço menor do que ele, e aí é nisso que a gente está falando. Será que eu tenho conhecimento de fornecedores, eu consigo entregar, se chegar lá 5 pessoas, eu tenho condições, né? Se chegou, sei lá, 5 mesas juntas, eu tenho condições de atender rápido esse produto, porque se eu coloquei um preço menor, provavelmente vai vir mais gente na minha empresa, né, do vizinho. E aí eu tenho condições, ou será que esses clientes vão ficar insatisfeitos porque estão esperando muito? E isso tudo faz parte, porque se eu estou pensando no marketing, de fazer uma exposição de um produto que, mesmo que seja uma promoção ou que eu estou anunciando, eu preciso pensar em toda a estrutura da minha empresa, se eu tenho como atender esses clientes, para a gente não, em vez de ganhar cliente, perder, né? E aí, talvez uma outra coisa que a gente pode pensar, né, quando fala em marketing, que a gente fala que eu preciso criar valor, né, ser diferente. Só que, para eu ser diferente, eu preciso também ter aceitação do mercado, né, que envolve o marketing de pesquisa. Então, meu vizinho está vendendo coxinha aqui, vende demais, mas eu vou inovar no mercado. Sei lá, eu vou criar uma coxinha de cupuaçu, né? Porque eu quero trazer inovação para o mercado. E eu acho que essa coxinha é uma delícia. Mas será que o cliente, ele vai... né, o marketing ele vai servir de como que eu vou criar o desejo do cliente de querer experimentar uma coxinha de cupuaçu, que é uma inovação. Mas, será que eu consigo ter quantidade suficiente de clientes que vão gostar desse produto para que a minha empresa possa se manter? Então, quando a gente pensa também, né, em inovação, de que eu preciso fazer pesquisa, de que eu preciso ser diferente do meu outro,
esse ser diferente, eu preciso pensar e planejar. Eu tenho cliente que vai aceitar essa minha inovação, porque se a gente não tivesse esse problema de saber se eu tenho demanda, né, para esse produto, o que a gente tinha de coisa louca aí, né, seria bem mais do que se tem, tá? Então, o marketing, ele não por mais que ele esteja ligado ao produto, ele faz parte, ele está interligado com toda a organização. Porque quando eu ofereço um produto, quando eu vou anunciar um produto em forma de inovação, em forma de promoção, em forma de lançamento, independente do que for, eu preciso pensar em toda a estrutura da minha organização, porque senão esse marketing ele não tem efeito nenhum. É igual a um custo, né? Sei lá, eu vou anuncio a minha empresa lá na internet, no rádio, na televisão. Quando esse cliente chega lá, ele vai ser mal atendido. Não adiantou de nada também, né? Provavelmente ele não vai voltar nunca mais também. Tá, então, e aí, o que essas evoluções, como é que a gente conhece o marketing, tá? Marketing 1.0, marketing 1.2, marketing 1.3, que foi isso que eu falei para vocês, né? Esse marketing 1.0, ele era centrado no produto. Então, o que aqui era a expectativa? Eu precisava só produzir e eles estavam preocupados em padronização, né? Quanto mais produto se tinha, mais se vendia. Então, eu só precisava padronizar, não precisava pensar em ser diferente do meu concorrente, até porque quase não se tinha concorrente nessa época. A gente só precisava ter muita produção e pensava em padronização. O que é padronização? Tudo igual, né? Eu não precisava me diferenciar no mercado. E aí, aqui, nesse marketing 2, que é voltado para o consumidor, já é diferente. Eu já precisava pensar em como atender a expectativa desse cliente. Aí já não era mais a padronização, precisava ter uma qualidade, né? E aí, no marketing 3, valores, que é a imagem da minha empresa também, ela é importante. E aí, vamos chegar aqui, que é onde que eu não falei ainda para vocês, que é o agora, né? O marketing 4.0. E aí, esse marketing, ele é voltado pela informação. E aí, o que foi que fez mudar, né? Como que a gente pensa em marketing hoje? O que aconteceu para que houve essa mudança para a gente pensar em marketing 4.0, tá? A primeira coisa foi o efeito Google, né? Que foi quando, lá em 1900, foi criado o Google. Hoje a gente não busca mais uma empresa perguntando para uma pessoa, a gente não anda na rua procurando algo para comprar. A gente vai para o Google, né? Faz uma pergunta para lá, procura a empresa, qualquer coisa, a gente, em vez de ir no médico primeiro, a gente vai lá no Google e vê o que a gente tem. Então, assim, o Google, ele mudou a forma da gente procurar por serviço, por informação, por empresas, tá? Esse foi o primeiro grande motivo, né, para a gente chegar no que a gente entende hoje de como que a gente precisa desenvolver produtos, como que a gente precisa mostrar esse produto para as pessoas. E aí depois é o efeito rede social, Facebook, Instagram, né, não se restringe a só essas duas, né, essas são as mais conhecidas, mas tem redes sociais de emprego, redes sociais de pesquisadores, redes sociais de vários grupos afins, né? E aí, qual que é o efeito dessas redes sociais? Lembra que a gente estava falando daquela questão de relacionamento? Eu consegui ter um contato ou querer ficar mais... Antes, quando... De moda, né? Um tênis, sei lá, tênis da Xuxa, né? Que a gente vê na televisão, o vizinho comprava, a gente queria. Hoje, esse alcance, ele é muito maior. Então, assim, quando eu vejo um artista, né? A gente fala hoje muito de influência. Fulano de tal foi comer em tal lugar. A velocidade que esse desejo, ele é passado para as outras pessoas, a gente ainda não tem nem não tem como quantificar, né? Enquanto que se multiplicou de quando eu via, talvez na televisão ou numa
numa rádio, porque aí até chegar próximo, por mais que a televisão, a propaganda ali antes, né? Ela criava esse desejo, mas até eu conseguir ver que as pessoas que estão próximas de mim estavam usando aquilo para eu querer ter esse produto, demorava muito mais, né? E aí, com as redes sociais, não. A gente vê pessoas muito próximas, ou pessoas que a gente admira, ou pessoas que a gente somos influenciados, né? São pessoas, e não precisa ser algo fútil, né? A gente não precisa, falando de tênis aqui, mas sei lá, pode ser um livro, pode ser um curso, e aí essa visualização do que eu quero hoje, ela é muito maior, e isso tanto positivamente como negativamente também, né? Se alguém que eu admire já fale mal daquilo, talvez algo que eu goste, para mim, já vou pensar 2 vezes antes de ir, ou eu já vou também, aquele produto morreu para mim, porque eu nem experimentei, mas fulano de tal não gostou, né? E aí o outro item que mudou para a gente chegar hoje é os serviços. A gente hoje, essa relação de serviço, nem sempre eu preciso comprar algo, né? Hoje a gente já tem como alugar, sei lá, se eu preciso de uma bicicleta, eu não preciso, nem sempre eu não preciso comprar uma bicicleta, eu posso alugar enquanto eu vou usar. Eu não preciso mais também ter um relacionamento direto com uma empresa, né? A gente consegue mão de obra diretamente com o fornecedor. A forma que eu tenho de encontrar o que eu preciso hoje, ela encurtou. Eu não preciso passar por terceiros para poder ter o produto que eu quero, o serviço que eu quero, tá? Então, através desses 3, né, o Google, redes sociais e aplicativos, né, de serviços, a gente tem uma outra forma de pensar em marketing. E aí, aqueles 4 P's, que aí isso a gente já vai ver lá na próxima, na semana que vem, né? Na próxima aula, esses 4 P's, provavelmente a gente não descarta eles, mas ele se modificou também, tá? E aí talvez a gente pense assim, então o marketing 4.0 ele é só voltado para organizações digitais, né? Porque tudo que a gente viu aqui são coisas da internet. E aí a gente, por isso, justamente, que também a gente não descarta aqueles 4 P's, faz parte do marketing, a gente sempre precisa pensar, mesmo em negócios também que são digitais, mas esses negócios, o digital, ele está muito ligado com o presencial, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Tanto no Google, nas redes sociais e serviços, sei lá, quando eu vou buscar um hotel, por mais que eu tenha que ir na internet, né, para buscar, ou então que alguém comentou, mas eu vou me hospedar num local físico, né, presencial ali, não é tudo pela internet. Então, assim, a forma da gente se comunicar, ela ficou mais rápida, a velocidade maior. Eu preciso pensar em como encontrar as pessoas que estão nesses locais aqui, mas eu tenho um negócio físico para cuidar também. Então, aqueles 4 P's, eles não deixou de existir, não deixou de ser preocupação quando a gente pensa em marketing mesmo no 4.0. Mas, além daqueles 4 P's, a gente precisa em outras formas para poder se adequar ao digital. E aí, lembrando que um é um complemento do outro. O digital, ele quase sempre ele está ligado com o físico, tá? Isto de conteúdo, né? O que eu queria passar para vocês, essa evolução de como que era, de como que está, para a gente conseguir entender o que é marketing dentro de uma organização, né? Como que foi essa mudança. E aí, aquele caso prático vai ser nessa próxima aula. E aí eu quero saber de vocês agora, se vocês leram conteúdo lá da primeira unidade, se tem alguma dúvida, quando for resolver a questão, alguma coisa assim, ou tá tudo bem.
do que eu passei hoje, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Tudo ok para Maria Isabel, a Lene também. Esse povo é inteligente, meu Deus do céu. A Raquel também, tá tudo certo. Ah, muito bem, Oslene. Então é isso, minha gente. Ah, tá fácil, né, Fernanda? Muito bem. Então, às vezes a gente tem mais. Conseguem ver a prática, né? Quando lê um conteúdo, talvez de uma forma. Está mais no nosso dia a dia. E aí aquele conteúdo pode estar mais fácil. Kátia, Oslene. Então, tá bom, minha gente. Daqui a pouquinho eu coloco a gravação lá. Sexta-feira vocês vão ter aula com a professora Marilene, de noções de estoque. Tem estoque, né? Mas não é essa a primeira palavra, não, que eu esqueci agora. Tá bom? Mas ela vai mandar mensagem para vocês. E aí, na próxima terça, a gente vem a segunda aula de marketing para poder fechar. Sexta-feira, sexta dessa semana agora, vai ter aula com a professora Marilene, tá? A Leni não pode, mas aí fica gravado, tá, Leni? Então, beleza, minha gente. Obrigada por hoje, tá? Por vocês terem vindo. E aí, eu espero vocês na outra terça. Boa noite, Raquel. Boa noite, professora. Boa noite, Osilene. Como eu mexo com vendas, é uma aula que vai englobando tudo, sabe? Um conjunto. Boa noite, professora. Já vai conseguindo entender, né? Como que às vezes Isso, pensa. como é que funciona algumas coisas, a gente fica ali querendo saber, e essa aula foi muito esclarecedora. Obrigada, Osilene. Ainda bem que te ajudou. Isso, Boa noite, Aline. Carlos hoje estava quietinho. Boa noite, Carlos. Professor, eu ainda falei alguma coisa aí, é porque eu estou fazendo janta também. Aí não deu para me participar muito. Tranquilo. Até mais, Carlos. Obrigada, tá?